Oi, turma, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade nos nossos estudos. Lá na página 474, a gente vê, eu fiz um recorte aqui do livro de vocês, mas a matéria é sobre romantismo. Romantismo foi um movimento artístico que tinha como principal característica se libertar dos ideais acadêmicos a favor da livre expressão da personalidade do artista. Estava envolvido com as fortes mudanças da sociedade na área da política e da cultura geradas pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. Foi um período muito complexo para a criação artística, que está absorvendo rapidamente muitas mudanças na sociedade. Em consequência disto, apresenta diferente maneira de enxergar o mundo. Aí tem uma imagem do Delacroix, que foi um dos principais representantes desse movimento, além do Turner também, que eu vou trazer aqui para vocês. Na página 475, dois recortes aí. Este movimento ele valorizou o sentimento e a imaginação como princípios da criação, a afirmação dos direitos dos indivíduos, a exaltação da natureza, bem como o gosto pelo exótico e principalmente, pessoal, o nacionalismo. A emoção não se submete à razão e se defende em prol da interioridade, do individualismo e dos ideais liberalistas. O termo romantismo não quer dizer que, quando a gente fala que o movimento histórico, artístico, literário no período do romantismo, não quer dizer romântico, tá? Não tem a ver com isso. Vou explicar isso um pouco mais para frente. Atingiu primeiro a literatura e a filosofia, tá? Para depois chegar nas artes plásticas. A arte românica ela se opôs ao racionalismo da época da Revolução Francesa e de seus ideais, propondo a elevação dos sentimentos acima do pensamento. Sentimentos no sentido de se expressar. Vou passar aqui umas imagens para vocês terem uma ideia sobre essa liberdade que o romantismo, que esse período, que esse movimento, né, artístico, literário favoreceu tanto para os literários como para os artistas, né? A pintura ela foi a arte mais significativa. Utiliza-se temas dramáticos e sentimentais inspirados na literatura e história. As cores se libertam e fortalecem. A paisagem passou a desempenhar o papel principal, não mais como cenário da composição, mas em estreita relação com os personagens das obras e com o meio de expressão. Aí, uma das principais obras do Delacroix, que é essa coisa das pinceladas mais soltas, mais dramáticas. Ela tem uma cena muito polêmica no romantismo. A paisagem passou a desempenhar o papel principal, não mais como cenário da composição, mas em estreita relação com os personagens das obras e como seu meio de expressão. As características mais marcantes, a mais marcante, na verdade, é a valorização dos sentimentos e da imaginação como princípios da criação artística. Não sei se vocês conseguem perceber aí, em relação às pinceladas, como é diferente das obras clássicas, né, daquela coisa mais realista, mais centrada nas técnicas. Era uma coisa mais voltada para a expressão, não totalmente livre como os movimentos que vêm a seguir, mas algo que já caminha para a subjetividade, para o jeito que aquele artista encarava aquele fato histórico, né, uma situação, ou até mesmo o jeito que ele enxergava uma paisagem. A pintura foi o ramo das artes plásticas mais significativo, como já disse no slide anterior, e foi o veículo que consolidou definitivamente o ideal de uma época, utilizando temas dramáticos, sentimentais, inspirados pela literatura e principalmente pela história. Procurou-se no conteúdo mais do que os valores da arte, os efeitos emotivos. E a temática romântica ela baseou-se na literatura do passado e do presente, em acontecimentos trágicos, heróicos ou épicos da realidade, como guerra, naufrágios, né, acontecimentos extraordinários,
Na mitologia do sonho e do pesadelo, provocado por monstros imaginários, e aí a gente tem o Francisco Goya, que não entrou aí, mas eu trago na próxima aula umas obras de Goya. Na natureza, protagonizada por lutas entre animais selvagens e pela paisagem, marcada por um certo dramatismo naturalista, né, sempre envolvendo paisagens, iniciando assim as cenas ao ar livre. Nos conteúdos exóticos, com cenas do Oriente e do Norte da África, e no retrato de homens e mulheres comuns. Principais características na arquitetura, que tem também aí no livro de vocês. Os arquitetos do período romântico, eles inspiravam-se no passado histórico medieval. Trouxe aqui umas imagens. A arquitetura românica portuguesa tem como principais características a valorização das tradições da Idade Média, o estilo gótico, o estilo manuelino, né, e o interesse pelo rústico e pelo pitoresco. Algumas obras arquitetônicas aí baseadas nesse estilo, nesse pensamento. Então é isso, pessoal. Tá? Não vou passar a atividade agora do livro, porque essa matéria é um pouquinho extensa. E na próxima aula eu fecho a matéria e passo os exercícios para vocês, tá? Bom estudo para vocês.